Então, meus irmãos, a paz do Senhor. Boa tarde. Aqueles que podem, vamos ficar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 115. Salmo 115. Diz então assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Senhor Jesus, ó Deus, Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu até agora, de bendizer o teu nome, de render louvores, adoração, tributar a ti toda a honra, porque só o Senhor é digno, Pai. E agora nós sujeitamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, Pai, a Ti, a Tua palavra. Ensina-nos, instrua-nos, ó Pai. Ensina-nos a olhar somente para Ti e não olhar para trás. Ajude-nos, ó Deus, a cravar no nosso coração aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, o poder que o Senhor tem sobre todas as coisas, e que diante de todas as demais coisas nós saibamos, ó Deus, e tenhamos essa convicção de quem o Senhor é e de onde o Senhor está, Paizinho. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que há pessoas que não gostam de ser interrogadas, entrevistadas. Há pessoas que não gostam de responder perguntas, a verdade é essa. Mas aqui se coloca um questionamento em relação a onde está então o Deus de Israel, e é muito interessante a maneira como o salmista responde a isso, e não só dizendo aonde Deus está, mas ele vai aqui salmodiar, ele vai cantar, ele vai compor, dizendo quem Deus é. E nessa tarde eu quero pensar com os irmãos nesse Deus que nós vemos aqui, descrito no Salmo 115, que é um Deus vivo, é um Deus digno de confiança, é um Deus abençoador e é um Deus também
digno de adoração. Portanto, nós temos que, nós quero que fazer algumas pontuações a título de introdução. É interessante nós pensarmos que esse salmo é um salmo que compõe o Halel egípcio, que são hinos de adoração, que o povo cantava, principalmente na Páscoa, relembrando aquilo que o Senhor fizera em seu favor, não é? A libertação, então, do Egito. Essa coletânea, ela vai do Salmo 113 até o Salmo 118. Mas, e é por isso, e há outros aspectos aqui, que faz dele um cântico, faz-nos entender que de fato era um hino e ele era entoado, então, pelo povo de Israel. Mas, olhemos novamente para o versículo 1, que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações, onde está o seu Deus. O salmo aqui é iniciado apontando por uma necessidade de libertação, de salvação do povo de Israel. Apesar de nós não termos aqui um contexto muito explícito de qual era a real necessidade neste momento de Israel. Mas contrapondo a necessidade que eles tinham de salvação e de livramento, nós vamos também ver uma revelação da atuação de Deus em favor desse povo. Era dizer assim, tinha um povo que carecia de salvação, que carecia de livramento, e ao mesmo tempo o salmista vai dizer assim: existe um Deus, somente um Deus, que pode salvar e livrar esse povo. Ou seja, ele não vai simplesmente expor a necessidade da nação, mas ele vai expor o único Deus que é capaz de suprir essa necessidade. E quando nós falamos em necessidade, é importante nós pensarmos que a necessidade do homem não vai determinar o seu merecimento. Não é porque aquele povo necessitava de salvação que implicava um merecimento da sua salvação. Porque nós temos nos versículos seguintes que esse Deus que está nos céus, ele faz conforme lhe apraz. E essa manifestação de atendimento, de socorro, de salvação, de livramento por parte de Deus, ele acontece em resposta à sua graça e à sua misericórdia, por exemplo, como aconteceu com as nossas vidas. Quando nós lemos em Tito, capítulo 3, versículos do 4 a 7, diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Na nossa situação, para a nossa vida, nós temos um Deus que planeou a salvação, e não só, foi Ele quem realizou e foi Ele quem a consumou. Ou seja, a salvação foi uma iniciativa do próprio Deus em favor das nossas vidas, em resposta da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade. Porque nós carecíamos, meus irmãos. Nós estávamos destinados ao inferno. Ali era o nosso lugar por toda a eternidade. Mas não, essa necessidade não fez com que nós merecêssemos coisa alguma. E tampouco por aquilo que nós talvez fizéssemos. Mas por causa dessa graça que nós acabamos de ler aí, o nosso próprio Deus entrega o seu Filho, Ele leva sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e nós somos declarados justos, somos justificados por causa disso. Mas o Senhor também responde a
essa manifestação de salvação, de livramento, quando também é para falar e honrar o seu próprio nome. Se nós olharmos, por exemplo, aquilo que o Senhor fala através do profeta Ezequiel, no capítulo 36, nós vamos ver Deus a falar ao povo de Israel sobre a restauração que viria sobre a nação para a glória do seu próprio nome. Quando nós lemos, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Ou seja, meus irmãos, nós temos sim necessidades que são patentes diante do nosso Deus, mas também nós temos uma convicção, que é somente o Senhor quem pode nos salvar, quem pode nos livrar e que pode então saciar essa necessidade que nós temos. É por isso que o salmista vai cantar: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome glória, porque só o Senhor tem poder para fazer tais coisas. É essa convicção que o salmista vai trazer. E é nesse sentido que nós vamos ver esse salmo caminhar para a descentralização do homem e para a glorificação somente a Deus. O que o salmista está a dizer aqui é que o homem ele não pode estar no centro de todas as coisas para receber honra, para receber louvor, para receber adoração, para dizer que ele pode todas as coisas por ele mesmo e que ele enfrenta tudo por ele, pela sua força. Nós estamos a ver uma descentralização. O homem é retirado daqui porque você não pode, mas alguém que é digno está no centro de todas as coisas, e é por ele, para ele, glória, louvor, honra e adoração. Esse Deus é colocado no meio do povo, porque é para ele que deve ser feita toda a devoção daquela nação. E é diante dessa angústia do povo, é diante dessa necessidade do povo, que em toda a história de Israel, que o salmista que cogita essa indagação. Porque muitas vezes eles podem falar e questionar: afinal, onde está o seu Deus? Meus irmãos, isso não aconteceu só com a casa de Israel. Quantas vezes atravessamos situações na nossa vida que aqueles que ainda cegos, surdos, em relação ao Evangelho, vêm nos confrontar, dizer assim: olha, não és filha de Deus, e por que estás a passar por tudo isso? Quantas vezes escutamos essas coisas? O seu Deus não é todo poderoso? E por que você está na situação que você está? Por que sua família está assim? Por que a tua casa anda dessa maneira? Afinal, esse Deus tem todo esse poder mesmo? Onde está o seu Deus diante de tudo isso? E o problema não é a afronta. A questão aqui não é nós ouvirmos ou não isso. É nós sabermos dar uma resposta quanto a isso. É saber se o nosso coração tem a mesma convicção aqui do salmista. Se essa certeza que era entoada e cantada pelo povo de Israel é a mesma certeza que nós cantamos. Diante de tal afronta, poderíamos até pôr assim. Porque o salmista vai dizer que quanto a isso, ele vai dizer assim, versículo 3... Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Meus irmãos, o nosso Deus não é um Deus reduzido
a expectativa de qualquer pessoa que seja. O nosso Deus não está nessa nossa linha de atuação, de entendimento das coisas, de solução para as situações. Quando a gente vê um Deus nos céus, é um Deus que é acima de tudo isso. É acima daquele que nos afronta. É acima daquilo que nós pensamos que está perdido. E Ele está acima de qualquer outra voz que possa dizer: ah, não era para ser assim, era para ser assado. Não era nem assim e não era assado. É conforme Deus apraz, é conforme o querer e a vontade de Deus. E para deixar ainda mais consistente a sua resposta, ele vai dizer assim: se você pergunta sobre o meu Deus, eu tenho que te falar sobre aquilo que você crê. Eu vou te responder dizendo a diferença que existe entre o meu Deus e os seus ídolos. Entre algo que é vivo e algo que está morto. Entre algo que foi criado para alguém que é criador. Há uma grande distância, meus irmãos, de coisas criadas para o nosso Criador. E o salmista então vai começar a dizer: tem boca, mas não falam. E tem olhos, mas não veem. Depois, tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Eles têm olhos, eles têm boca, mas não falam. Poderíamos começar pelo Gênesis. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós não temos um Deus que não fala. Nós temos um Deus que fala. Mas não é um Deus só que fala, meus irmãos. É um Deus que fala, e quando Ele fala, o poder dele é revelado. O poder dele é manifestado. Quando nós lemos no Salmo 29, a dizer assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória, glória. Nós não temos simplesmente um Deus. Não é dizer esse fala e aquele é mudo. Não. Há uma diferença quando o nosso Deus fala. E o que nós lemos na carta aos Hebreus, que Deus falou de muitas maneiras, em diferentes tempos. Falou pelos pais, falou pelos profetas. Mas chegada a plenitude dos tempos, Ele falou através do seu próprio Filho. E também nós ouvimos: quem tem ouvidos, ouça. Porque o nosso Deus ainda fala, meus irmãos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E continuando, se nós pensarmos, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, podemos ir à primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Nós temos um Deus que nos vê, que nos ouve, que conhece as nossas necessidades. E que está atento às nossas orações. E é interessante porque às vezes nós pensamos assim: ai, hoje se calhar não vale nem a pena
eu ir até a presença de Deus, porque eu não tenho nada assim para levar diante dele. E às vezes a gente pensa assim, eu nem vou, não é? Hoje nem vou tirar esse tempo. Mas, meus irmãos, nossos olhos não têm que estar fitos nisso. Porque o que o Senhor quer é esse quebrantamento e essa contrição de espírito. Porque Ele ouve as nossas orações. E Ele tem para nos dar. Ele tem para nos dar o ânimo, a força, a alegria, a coragem, renovar a nossa esperança. Quando nós acharmos que nós estamos fracos demais para estar ali diante do Senhor e que nós temos que não estar, aí que é o momento de nós estarmos. Porque quando nós vamos diante do nosso Deus em orações e súplicas, nós temos certeza que há um Deus que tem ouvidos e que está atento às nossas orações. Nós não servimos a ídolos, nós servimos a um Deus vivo. E depois, ainda no fim, ele vai dizer assim: tem pés, mas não andam. Há pessoas que gostam até de andar sozinhas, e parece que há momentos na vida que nós queremos fisicamente estar sozinhos, não é? Mas a verdade é que, para a vida mesmo, não valeria a pena nós estarmos aqui se o Senhor não estivesse conosco. E o fato do nosso Deus estar conosco desconsidera a ideia de que nós estamos sós. Lendo o que diz o profeta Isaías no capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Meus irmãos, nós não chegamos todos os domingos aqui com o mesmo ânimo. Eu não sei os irmãos, mas eu não. Há dia que eu entro ali por aquela porta com o meu ânimo lá em cima. Não é? Parecemos que até entramos com o peito aberto, como se fosse assim, vem o que vier hoje. Hoje pode vir que bateu, levou. Hoje eu estou debaixo realmente de uma graça, hoje eu estou animado. Meus irmãos, mas há dia que eu passo pela mesma porta e eu digo assim: Senhor, se não for a tua mão, a tua destra hoje a me sustentar, eu não consigo. Porque nós não estamos sempre bem todos os dias. Mas você sabe qual é a maior diferença nisso tudo? É que o nosso Deus está constantemente conosco. Nele não é essa variação, não é essa vulnerabilidade. E Ele está aqui conosco, me ajudando, me sustentando. Quando nós vamos ver em Deuteronômio, dizendo assim: olha, povo de Israel, quando vocês forem enfrentar uma guerra, vocês vão ouvir essas palavras. O Senhor está convosco. O Senhor é o seu ajudador. Era isso que eles ouviam antes de ir para a batalha. E é isso que nós temos que fazer audíveis todos os dias na nossa vida. Nós não temos e servimos a um ídolo, nós servimos a um Deus vivo que nos promete a nos ajudar e a nos sustentar com a sua destra de justiça. E por que o salmista fala e é tão incisivo em tudo isso? Porque no versículo 8 ele vai dizer assim: tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Vocês servem a ídolos, adoram a ídolos, fazem ídolos, serão semelhantes como eles. E o que são ídolos? São coisas mortas. Nós somos a semelhança daquilo que cremos. É essa a verdade que está aqui, é esse o princípio. Nós somos a semelhança daquilo que nós cremos. Por isso é que nós temos que pensar o que tem sido o centro da nossa vida. O que tem ocupado a nossa mente. O que está constantemente nos nossos lábios.
O que está a ser revelado naquilo que nós fazemos. É isso que nos domina. Então é isso que nós adoramos. E essa vai ser a nossa primícia. Aquilo que você mais pensa, que você mais fala, que você mais faz em favor daquilo, é aquilo que te domina. É aquilo que torna a sua prioridade. Portanto, não vamos nos assemelhar a isso. Mas Paulo já tinha dito que nós, aqueles que adoramos ao Deus vivo, não estamos mortos como os ídolos mortos. Porque estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Quando nós vemos e pensamos num episódio de Pedro e João diante do Sinédrio a serem interrogados, e que eles vão dar o seu testemunho e responder a todas as perguntas que são feitas. Em dada altura, aqueles homens da lei dizem assim: então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento. Em outras versões vai dizer assim: reconheceram de que eles haviam estado com Jesus. É o que está dito aqui. Você é semelhante àquilo a quem você crê. Meus irmãos, se nós cremos no Senhor, nós devemos ser semelhantes a Ele. Agora será que os outros têm visto na nossa vida essa semelhança que nós temos com Cristo? Não é só a nossa confiança declarada e verbal, mas é a nossa confiança na nossa semelhança com Cristo. Porque nós somos semelhantes àquilo que nós cremos. E depois, diante de toda essa exposição, esse contraponto entre o Deus de Israel e os ídolos, há um Deus que é criador, há um ídolo que é criado por mãos humanas. É que é feito esse apelo que nós vemos dos versículos 9 a 11. Confia, ó Israel, no Senhor. E diz: Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confia a casa de Arão, os sacerdotes, os líderes. Confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. E vós que temeis ao Senhor. E aqui há uma possibilidade também daqueles que não eram judeus, mas que haviam se voltado para Deus. Esses que temem ao Senhor. Confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. É esse o apelo aqui que é feito. E é por isso que nós imaginamos que é essa sugestão e talvez o refrão deste grande hino. Porque era falado: confia, essa repetição, onde o sacerdote começava e a congregação respondia. Meus irmãos, esse apelo é feito a nós nessa tarde. Confia, ó Lumiara, no Senhor. Ele é o seu auxílio. Ele é o seu socorro. Ele é a sua proteção. E nós vamos ver em trechos tão pequenos, em trechos tão curtos, um Deus que é abençoador. Um Deus que promete bênçãos para o seu povo, para aqueles que o temem. Meus irmãos, não vamos nos enganar. Há tantos que confiam a sua segurança, a sua proteção em amuletos. Não saem de casa sem um pé de coelho pendurado junto com as chaves. Ou o olho turco, ou as pedrinhas e cristais, ou seus santinhos, ou ter um Buda dentro da sua loja, dentro do seu comércio, dentro da sua casa, acreditando que essas coisas trazem proteção e segurança. Isso não faz nada, não vale nada. Nós estamos diante de um apelo que diz assim: nós temos um Deus, Israel, e confia nesse Deus, porque Ele sim é a sua proteção e é o seu auxílio.
E é por isso que nós vamos ver 5 vezes, num pequeno trecho, repetindo a bênção do Senhor sendo repetida. Olhamos para o versículo 12. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor. E no versículo 15 nós lemos: sede benditos do Senhor. Nós temos um Deus que é abençoador, que atende aquele que confia nele. E isso aqui é um grande consolo para nós, meus irmãos. Olha que consolo precioso nós temos aqui nesse versículo. O Senhor se lembrou de nós. Não é porque o Senhor se esquece. Não é esse o sentido. Porque eu sei que há uma idade que a gente se esquece mais do que se lembra. Não é? Mas não é desse esquecimento. Porque em outras passagens nós vamos ver que Deus se lembrou de Ana, Deus se lembrou de Raquel. E Deus se lembrou de Israel. Esse lembrar aqui é no sentido de pensar naquela situação, naquele povo, naquela pessoa, naquela nação, disposto a exercer bênção sobre ele. É dizer assim: agora, Ana, você que era estéril e chorava, agora você será mãe de filhos. O mesmo para você, Raquel. E você, casa de Israel, também é lembrado. Porque a minha bênção agora, no meu tempo maduro, eu vou abençoar vocês. Nós temos bênçãos reservadas no Senhor, meus irmãos. E Ele é a única fonte de bênçãos sobre as nossas vidas. Se nós desfrutamos das bênçãos na nossa vida, é por Ele. Se nós desfrutamos da bênção na nossa casa, no nosso lar, vem dEle. Se desfrutamos das bênçãos do Senhor sobre a nossa igreja, tudo isso vem dEle. Porque Ele é o Deus abençoador. E é Ele que nos favorece por meio da sua graça e da sua bondade. E já no fim o salmista vai dizer: não estamos apenas falando de um Deus que é vivo, de um Deus que é digno de confiança, de um Deus que é abençoador, mas também um Deus que é digno de todo louvor. Olhemos para os últimos versículos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. E ele retoma aqui a primeira ideia de que Ele é um Senhor criador, que tudo pertence a Ele. Mas Ele disse assim: mas vocês são herdeiros e mordomos daquilo que eu vos deixei. O que o salmista está a dizer aqui, que da mesma maneira que o povo tinha que cuidar e zelar do que foi dado da parte do Senhor, nós somos esses mordomos do Senhor. E a nossa mordomia, a maneira como nós cuidamos daquilo que o Senhor nos deu, nos entregou, também é uma adoração ao Senhor. Tudo que nós temos, meus irmãos, pertencem ao Senhor. Até as coisas que parecem mais nossas, como os filhos. A Isabela não é minha, é do Senhor. A Laís não é minha, é do Senhor. Mas o Senhor entregou a Laís e a Isabela nas minhas mãos, nas mãos do Clay. Para o quê? Para nós cuidarmos. Cuidarmos conforme Ele quer. Mas não me pertence, pertence a Ele. A minha vida não é minha. Quando eu confio nesse Deus e entrego a minha vida, não foi isso que nós cantamos nessa tarde? Entregamos tudo a Ti, Senhor, a minha vida. Se o Senhor disser vá, eu irei. Se o Senhor disser faz, eu farei. Não foi isso que nós acabamos de cantar? É isso, é cumprir, é atender a isso. E depois ele diz que nós temos um privilégio. E não é o mesmo privilégio daqueles que servem a ídolos. É de louvá-lo continuamente.
Porque nós adoramos um Deus que será Deus. Porque Ele, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E nós vamos adorá-lo por toda a eternidade. E o salmo termina: louvai ao Senhor. Em outras versões diz: aleluia, louvem ao Senhor. E eu encerro com as palavras de Paulo, a sua carta aos Romanos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que o Senhor nos ajude.